em nome de Jesus, permanecemos na Tua presença, meu Senhor. E te pedimos em nome de Jesus que o Senhor tome as nossas mentes cativas ao Teu Santo Espírito nesta hora. Que o Senhor, Deus, tome toda a atmosfera deste lugar. Em nome de Jesus, meu Pai. E que todo espírito contrário ao Teu parte em retirada para o abismo sem direito a retorno e a repouso em nome de Jesus. Que o Senhor, Deus, em nome de Jesus, tome, Senhor, os nossos ouvidos, as nossas mentes, meu Senhor, o nosso coração, Deus. Que o Senhor encontre terra fértil, Senhor, em nome de Jesus, nesta manhã. Que esta palavra, Senhor, possa frutificar em nossos corações. Que nós possamos, Senhor, ser não somente ouvintes, Senhor, mas praticantes da Tua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, eu me submeto, Senhor, à Tua autoridade neste momento, ao Teu senhorio. E eu, Senhor, me exazio de mim mesmo. Que todo conhecimento humano, Senhor, seja desfeito agora pelo poder que há no nome de Jesus. E que somente, Deus, a sabedoria que vem dos céus, Senhor, somente aquilo que o Senhor, Deus, deseja, que a Tua igreja saiba nesta manhã, que seja, Senhor, que saia da minha boca. Apenas aquilo, Senhor, que o Senhor projetou para esta manhã. Apenas aquilo, Senhor, que a Tua palavra diz concernente ao Teu reino. Que saia da minha boca nesta manhã. Que o Senhor, Deus, em nome de Jesus, guarde, Senhor, a nossa família, guarde a nossa casa, guarde os nossos bens, Senhor. Guarde tudo, Senhor, que o Senhor nos confiou aqui na terra. Que o Senhor esteja enviando os Teus anjos para desfazer, anular, em nome de Jesus, toda ação do mal. Eu te peço também, Senhor, sobre toda essa nave, que o Senhor envie os Teus anjos com espadas desembanhadas em fogo nas mãos, para destruir, para anular, para desfazer, em nome de Jesus, toda ação dos infernos. E eu, em nome de Jesus, declaro que todo este lugar está somente submetido ao Espírito Santo de Deus. Eu te peço também, Senhor, que o Senhor vá lá, Senhor, na IBCA sede, Senhor, o Senhor guarde a vida da pastora Ana Cristina. Que o Senhor, Deus, acampe os Teus anjos sobre ela. Que o Senhor, Deus, em nome de Jesus, esteja protegendo, livrando, em nome de Jesus, meu Pai, de todo mal, de todo levantar dos infernos contra a vida da Tua filha. Senhor, em nome de Jesus, e que o Senhor, Deus, me use, em nome de Jesus, como Teu instrumento aqui neste lugar. Que o Senhor use a minha boca, Senhor, para falar aquilo que precisamos ouvir nesta manhã. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Meu salve, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Vamos, no domingo passado, falamos sobre o cinturão da verdade e falamos também da couraça da justiça, né? E finalizamos com a leitura de Romanos 3, né? Que nos instrui que somos salvos pela graça e não pelas obras. Nos mostra também que não devemos estar orgulhosos, né? Pela salvação, que é uma dádiva de Deus, não é merecimento nosso. Não foi algo que recebemos porque fazemos algo bom para Deus, não. A palavra diz que estávamos, né, destituídos da glória. Estávamos destituídos dessa glória, dessa graça, dessa salvação. Mas por meio de Jesus Cristo alcançamos. Então, não devemos estar orgulhosos. E eu também falei sobre que eu ia trazer, né, uma referência que falava sobre isso, sobre essa situação de estarmos orgulhosos porque aceitamos Jesus primeiro, porque, né, hoje estamos salvos através da graça. E eu trouxe aqui, está lá em Romanos, capítulo 11, do 1 ao 24. Romanos 11, do 1 ao 24, e fala assim: então eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou vocês não sabem o que a Escritura diz a respeito de Elias, como pediu com insistência diante de Deus contra Israel, dizendo: Senhor, matar
os teus profetas, derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou, procuram tirar minha vida. Mas qual foi a resposta divina? Foi esta: reservei para mim 7.000 homens que não dobravam seus joelhos diante de Baal. Assim também nos dias de hoje sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos então? O que Israel buscava, isso não alcançou, mas a eleição conseguiu isso. Os demais foram endurecidos, como está escrito: Deus lhe deu espírito de profundo sono, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Que a mesa deles se transforme em laço e armadilha, em tropeço e punição. Que os olhos deles se escureçam, para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Então eu pergunto: será que eles tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela transgressão dele, a salvação chegou aos gentios, para fazer com que os judeus ficassem com ciúmes. Ora, se a transgressão deles resultou em riqueza para o mundo, e a diminuição deles resultou em riqueza para os gentios, quanto mais a plenitude deles. Dirijo-me a vocês que são gentios, visto que eu sou o apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso fazer com que os do meu povo fiquem com ciúmes e alguns deles se salvem. Porque se o fato de eles terem sido rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente será santa a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado no meio deles, e se tornou participante da raiz e da seiva da oliveira, não se glorie contra os ramos. Mas se você se gloriar, lembre-se que não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Então você dirá: alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Correto, eles foram quebrados por causa da incredulidade, mas você continua firme mediante a fé. Não fique orgulhoso, mas tema, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Considere, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para com você a bondade de Deus, desde que você permaneça nessa bondade. Do contrário, também você será cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se você foi cortado daquela que por natureza era uma oliveira brava, e quanto a natureza foi enxertado numa oliveira boa, quanto mais esses que são ramos naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Aleluia! Então é isso, né? Não precisa muita explicação, né? Porque a palavra, na sua totalidade, ela já é, né, suficiente para nos fazer entender que o nosso orgulho, né, de se achar o crentão, de se achar, né, pode sentar mesmo, de se achar os crentãos, de se achar alguma coisa, nada, tudo é pela graça. E a graça é um favor imerecido, né? Nós não merecíamos, nós já estávamos condenados pelo pecado, mas o Senhor, os levitas também, mas o Senhor, né, foi lá e pagou o preço, né? E preço de cruz, e preço de sangue, para que pudéssemos alcançar essa graça. Por esse motivo devemos estar vigilantes e com coração humilde, sabendo que Deus salvará Israel e a todos que estiverem enxertados nele, né?
Não é porque eles rejeitaram. Aqui em Romanos 11 diz que eles, né, foram separados para que a gente alcançasse. Olha o plano de Deus. Mas isso não pode trazer para nós nenhum tipo de orgulho, né? Porque a gente sabe que os orgulhosos o Senhor abate, né? Os orgulhosos, e isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério, né? Muitas vezes nós vemos as pessoas julgando, né? Falando que não deve. Apenas olhe, quando você não souber de algo, quando você não tiver nada a acrescentar, que seja edificante, apenas ore, né? Porque a gente vê muita gente, os judeus não aceitaram, não reconhecem Jesus como Messias. É com Ele Deus. O Senhor está fazendo a obra. O Senhor está fazendo o papel dele. O Espírito Santo está fazendo o papel dele, que é de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E o nosso papel é apenas anunciar o Evangelho. E é onde eu vou começar, né? O estudo de hoje, que é falando sobre tem os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz, que está lá em Efésios 6,15. Na parte A do versículo. E diz assim: tem os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz. Os calçados da armadura vai muito além de proteção. Eram usados como preparação para a guerra. Eram identificados pelos barulhos, som e marcha em direção ao inimigo. Os calçados deviam oferecer segurança e capacidade de prontidão em momentos inesperados. Isto é, prontidão sem riscos de quedas, deslizamentos inesperados, né? Eu estudando, né, sobre o calçado, e fala que o exército, né, o exército inimigo muitas vezes colocavam lanças, né, no campo de batalha, lanças para ferir os pés dos calçados. Então a importância de um soldado estar com os pés calçados era a proteção. E fala também que existia, né, tipo taxas de ferro, né, para dar sustentação e proteger, né, se ele pisasse em algo que viesse para ferir o pé, né. Então o calçado servia também como proteção e para estar em prontidão também, porque muitas vezes eles eram submetidos a ataques repentinos. Então, se eles estivessem descalços, né, eles não poderiam sair logo para a batalha. Então, era uma das importâncias de estar calçados. E aí eu trouxe algumas importâncias, né? Precisamos examinar os calçados. O fabricante é o mais habilidoso nas artes. Este calçado não foi fabricado por mãos humanas. É material trabalhado por quem conhece todos os tipos de pés, né? É material excelente, macio e durável. Ele mesmo usou esses calçados, caminhando nos terrenos mais ásperos e ríspidos aqui no mundo. Jesus enfrentou todos os tipos de sofrimento para nos mostrar que esse calçado não se desgasta. A sandália nunca fica velha, né? Que ele fala que quão suaves são os pés dos que anunciam o Evangelho, né? Dando referência a esses calçados. Por que esses calçados? Ele andava e pregava a palavra. Por que Evangelho da Paz? Por que não Evangelho? Qualquer Evangelho? Porque ele falava Evangelho da Paz. Porque o Senhor tem a paz que o mundo não pode dar, né? Não é uma falsa paz, não é uma paz passageira, não é uma paz qualquer. Vamos assinar aqui um decreto de paz e sabemos que não tem nada de paz naquilo. A paz, né, nos dá tranquilidade, nos dá suavidade. A paz não nos deixa preocupados. A paz do Senhor nos deixa tranquilos, sabendo que o Senhor
Senhor nos dá equilíbrio, a paz do Senhor nos dá constância, nos dá certeza com quem estamos, de quem está ao nosso lado, né? A paz do Senhor vem muitas vezes, né? Estamos ali naquele momento de conflito no nosso lar, muitas vezes, ou em alguma situação no nosso trabalho, ou em alguma situação, né? No nosso convívio em geral, na faculdade, nos estudos, em todo lugar. Todos os lugares têm esse conflito, mas a paz do Senhor nos garante vitória. Então não temos medo, né? Não temos medo quando estamos com essa paz que vem do Senhor Jesus. E uma referência está em Lucas 9, do 1 ao 6. Quem achar pode ler, tá? Se a gente tenha tempo. Lucas 9. Isso. Jesus chamou os 12 discípulos e lhes deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. Então os enviou para anunciarem o reino de Deus e curarem os doentes. Ele disse: nesta viagem não levem nada, nem bengala para se apoiar, nem sacola, nem comida, nem dinheiro, nem mesmo uma túnica a mais. Quando vocês entrarem numa cidade, fiquem na casa em que forem recebidos, até irem embora daquele lugar. Mas se forem mal recebidos, saiam logo daquela cidade e na saída sacudam o pó das suas sandálias, como sinal de protesto contra aquela gente. Os discípulos então saíram de viagem e andaram por todos os povoados, anunciando o Evangelho e curando doentes por toda parte. Exatamente. Olha a orientação do Senhor. Vão, pregue o Evangelho, entre nas casas, entre nas cidades e anuncie as boas novas do Evangelho. Mas se aquela cidade não te aceitar, pegue a espada e encoste todo mundo. Foi isso que o Senhor falou? Não. Por isso que é o Evangelho da paz. Ele não sai como muitas vezes a gente quer agir, né? O nosso eu, o nosso senso de justiça. Quando a gente fala do Evangelho para um dos nossos, né? Ou para alguém na rua que a pessoa não quer aceitar, dá logo aquela vontade de enfiar ela abaixo, né? Dá logo aquela vontade de dizer, você tem que aceitar, você tem. Mas é a verdade. Esse não é o nosso papel. O nosso papel é apenas anunciar. Não quer receber? Não receba, é com você e Deus. Porque quem vai fazer o convencimento é o Espírito Santo. Talvez a pessoa não esteja preparada para receber aquela palavra naquele momento, né? Muitas vezes, as pessoas perdem seus entes queridos e a gente vai lá, dá uma palavra, né? De consolo, né? Uma palavra, e a gente acha que aquela pessoa vai receber, mas muitas vezes não recebe, porque está com o coração duro, às vezes está com o coração amargurado, está com o coração ferido. Então o Senhor é que sabe o momento certo daquela palavra germinar, daquela palavra gerar um fruto. E a gente não sabe, mas muitas vezes a gente quer o quê? Quando os nossos entes queridos, eu digo por mim, por minha irmã, quando ela estava distante, né? Que eu e Diana estávamos, a gente chamava ela para a igreja muitas vezes, ela não queria vir. E a gente ficava muitas vezes irritada. Eu confesso que dava vontade de dar uma esbofetada nela. Eu confesso, mas era o Senhor que estava trabalhando na vida dela. Não é no meu momento, não é no momento que eu quero que a pessoa receba a palavra. Não é no momento que eu quero que você vai ter que voltar, porque você sabe o caminho, porque é isso, porque é aquilo. Não, o Evangelho da Paz não tem nada a ver com isso. O Evangelho da Paz não tem nada a ver com isso. Nada a ver com você enfiar pela abaixo o Evangelho. Você agir com rispidez, com grosseria, né? Com intolerância.
O Evangelho da Paz não tem nada a ver com intolerância. Não tem nada a ver com os nossos pensamentos humanos. Não tem nada a ver. E o segundo, precisamos experimentar os calçados espirituais. Eles ajustam perfeitamente nossos pés. Ninguém se cansa ou sente os pés feridos. É proteção contra todas as dificuldades e vicissitudes da vida. Podemos até pisar o leão em áspide, como diz em Salmo 91:13. A palavra diz que o Evangelho se enquadra perfeitamente. O Senhor sabe exatamente a hora da gente ministrar. E o que Paulo fala? Em tempo e fora de tempo. Mas que tempo é esse? Na oportunidade certa. Tem momentos que é para você ficar calado. E que a mensagem, você é uma carta lida aos homens. Precisamos entender isso. Somos uma carta. As nossas ações, as nossas atitudes têm que condizer com este Evangelho. O nosso tratamento com o nosso próximo, o nosso modo de falar, o nosso modo de agir, tem que condizer com esse Evangelho, com o Evangelho da Paz. E como estão os teus calçados espirituais? Como é que estão? Está se enquadrando direitinho? Você está conseguindo ministrar a palavra através da sua vida, para os seus, para as pessoas que o Senhor confiou a você falar desse Evangelho? Você tem testemunhado o Evangelho de Cristo? Porque temos visto por aí muitos evangelhos, falando de muitas outras coisas, só de cura, de prosperidade, você tem que ser próspero, você tem que ter carro, você tem que ter uma casa boa, você tem que ter isso. Nada contra, porque o Senhor diz que viveríamos em abundância, É o Senhor o dono do ouro e da prata, e Ele não é contra que os filhos dele alcancem, isso. Mas precisamos entender que isso não é o Evangelho da Paz. O Evangelho da Paz não quer dizer prosperidade, dinheiro, riqueza, famas. Não. Pelo contrário, se a gente for reparar como era que Jesus agia, como era que a multiplicação dele era nos detalhes, em vida. Ele estava ali uma multidão, estava sedento, estava com fome, ele estava há muito tempo ministrando o Evangelho, estava longe de suas casas, ele ia multiplicar pão e peixe, ele ia multiplicar alimentos. Mas não era só sobre isso. Ele lançava a palavra, ele lançava a semente, e de uma forma que muitos ali se arrependiam, muitos. Então, é isso que quer dizer o Evangelho da Paz. Olhar os descalços ao nosso redor. É o terceiro tópico. O homem sem Jesus caminha descalço. Para os judeus, estar descalço era sinal de desgraça, demência e miséria. Ao nosso redor, todos os dias, cruzamos com pessoas com a aparência de estar calçadas, mas os chinelos estão finos e gastos. E o que fazemos quando encontramos essas pessoas? Que tipo de evangelho temos pregado? O evangelho da paz ou o evangelho da guerra? Temos sido intolerantes? E o que é essa intolerância religiosa? É o desrespeito ao direito das pessoas de manterem as suas crenças religiosas. Atos intolerantes, ofensas pessoais, ofensas contra liturgias, cultos e outras religiões. Ações desse tipo, em suas formas mais graves, podem resultar em violência física, e depredação de templos, como é noticiado muitas vezes, terreiros que recebem pombas, as pessoas vão lá e depredam, não só templos religiosos, não só nossas igrejas, mas muitos lugares existem intolerâncias em todas as partes.
não só do nosso lado, mas do lado de lá também. E precisamos entender que isso não é evangelho, porque estávamos do outro lado também. E será que gostaríamos de ser recebidos assim? Será que gostaríamos de ser tratados assim, com tanto desrespeito, né? O Senhor não invade. A palavra diz que eis que estou à porta e bato. Ele não invade, ele bate porque ele é um Deus educado. E por que você quer invadir? E por que você quer invadir, né? Esse não é o nosso papel, é o Espírito Santo quem convence. Você lança a palavra, ou então com seu gesto. Tem pessoas que não precisam você falar. Tem pessoas que você ganha para Jesus através do seu testemunho vivo, através da sua forma como você se comporta, do jeito que você fala, do jeito que você trata, né? Não precisa falar, porque muitas vezes falamos, mas as nossas ações não condizem com o que a gente fala. E esse é o pior testemunho, né? É o que tem afastado muitas pessoas do reino de Deus. Você julga o irmão, irmão, porque você não vai para a igreja, está desviado, mas você não procura saber o que foi que aconteceu com o irmão. Você não se preocupa, meu irmão, o que foi que aconteceu? Você está precisando de alguma coisa? Está precisando de uma ajuda? Você está tendo um alimento para comer? Você está tendo roupa para vestir? Né? Porque a palavra diz que, como fizemos ao Senhor, quando vocês fizeram um pequenininho desse, né? Que é o meu servo. Então precisamos nos atentar para esse tipo de coisa. Não, intolerância religiosa não é o evangelho da paz. No início da era cristã, os adeptos ao cristianismo foram perseguidos e mortos, né, pela Igreja Católica. E eles eram chamados de hereges por não adotarem o catolicismo como religião. É um tipo de intolerância. Outro exemplo foi a perseguição aos judeus, que aconteceu em muitos momentos da história, que resultou na fuga e dispersão de todo o povo judeu, né? Eles tiveram que abandonar sua pátria. Imagine se alguém chegar e te perseguir a ponto de você ter que abandonar o seu país, abandonar sua cidade, abandonar o seu estado, né? Deve ser muito terrível, muito terrível. Lá em São Paulo mesmo, os nigerianos, eles são muito discriminados. Tem situações de que juntam um grupo de paulistas e começa a bater neles, né? É um tipo de intolerância. E a intolerância nazista, né, também, que resultou na morte de mais de 6 milhões de judeus. Gente, 6 milhões são muitas vidas, são muitas almas, né? Muitas almas. Mas por que eu trouxe à tona esse assunto? E o que ele tem a ver com calçar os pés com o Evangelho da Paz, né? Porque o Evangelho da Paz está longe dessa intolerância. Quem está por trás de mortes, destruição em massa e toda sorte de intolerância, sabemos quem é, que está lá em João 10:10, que fala: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, e eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E em João 14:27 diz: deixe-vos a paz, a minha paz lhes dou, não vou a dor como o mundo a dá, né? O mundo dá uma paz que é uma falsa paz. E o que é a paz? A paz é a relação de duas pessoas que não estão em conflito, não estão em barreiras e não estão em separação. E um exemplo disso é Adão e Eva. Eles tinham uma relação com Deus, né? E o Senhor descia, né, na viração do dia para ter um relacionamento com Ele, né? E de repente a serpente entrou no meio e trouxe, né, fez essa barreira entre o homem e Deus.
né, infelizmente, e distanciou o pecado, fez essa barreira, esse distanciamento entre o homem e Deus. Está lá em Isaías 59:2. Quem achar, pode ler. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos guste. Né? Os nossos pecados é que fazem separação, que foi o pecado deles, né? De Adão e Eva, que fez essa separação, porque no início eles tinham toda a relação com Deus. Imagina o quanto não era bom, né? Estar ali no jardim, né? Naquele lugar lindo, separado, guardado para eles, feitos, né? Das próprias mãos dele, do Senhor. E esse pecado trouxe essa barreira. E essa barreira, né? Como diz em Isaías 59:2, que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, só pode ser retirado através de Jesus. E quando ele estava na cruz, ele nos reconciliou e fez a ligação de paz entre Deus e o homem. E tem até uma canção, né, que fala: quebrou o abismo entre nós, me revelou o seu amor, me aproximou e me resgatou. Aleluia. O Evangelho da Paz fala de reconciliação. Nessa parte aqui eu vou citar alguns versículos e eu peço que vocês, cada um vá procurando um para a gente dar uma corridinha aqui, porque é um pouquinho extenso. Reconciliação, restabelecimentos das boas relações com quem estava brigado. 2 Coríntios 5, 18 a 20. E outro abre em Romanos 5, 10 e 11. 2 Coríntios 5, 18 a 20. Romanos 5, 10 e 11. Diz assim, 2 Coríntios 5, 18 a 20. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava com Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, nos levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós, em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Né? Jesus trouxe essa reconciliação, né? Esse restabelecimento dessa relação do homem com Deus. Pode ler Romanos 5, 10 e 11. Porque se nós, como inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Aleluias. Né? São versículos que falam sobre a reconciliação do homem com Deus. Colossenses 1, 21 a 23 e Efésios 2, 13 e 18. Colossenses 1, 21 a 23. E Efésios 2, 13 a 18. Isso inclui vocês, que antes estavam separados de Deus. Vocês eram inimigos dele,
e o odiavam, e estavam separados dele pelos seus maus pensamentos e ações. Contudo, agora ele fez vocês voltarem a ser seus amigos, por meio do seu próprio corpo, através da morte, e agora, como resultado, Cristo trouxe vocês à presença do próprio Deus, e vocês permanecem firmes diante dele, nada mais havendo contra vocês, isto é, livres de qualquer acusação. A única condição é que vocês creiam inteiramente na verdade, ficando firmes e seguros nela, fortes no Senhor, convictos do Evangelho de que Jesus morreu por vocês e nunca vacilando na confiança nele como Salvador. Esta é a notícia maravilhosa que chegou a cada um de vocês e agora está se espalhando pelo mundo inteiro. E eu, Paulo, me tornei ministro deste Evangelho. Aleluias! O ministério da reconciliação, né? Não tem como ter um Evangelho da paz sem essa reconciliação do homem com Deus. Então, todas as vezes que você for pregar o Evangelho, lembre disso. Não existe Evangelho da paz sem essa reconciliação. Sem você falar que estávamos sobre a acusação do pecado. E o Senhor veio na cruz e trouxe essa carta de alforria e nos libertou do pecado. E nos trouxe, nos reconciliou novamente com o reino do seu amor, né? Para vivermos essa graça. Pode ler Efésios 2, do 13 ao 18. Mas, agora em Cristo Jesus, vós que antes de estarmos longe, foste aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, a separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que os dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Reconcilia-se ambos em um só corpo, com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Vindo, evangelizou paz a vós outros que estavas longe, e paz também ao que estavam perto. Porque, por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Aleluias. Aleluias. Ele reconciliou, né? E nos trouxe para essa paz, para esse Evangelho da paz. E o Evangelho da paz, além de falar de reconciliação, ele fala de redenção. E redenção é o ato ou efeito de redimir ou remir, que significa libertação, reabilitação, reparo, salvação. É o ato de adquirir de novo, de resgatar, de tirar do poder alheio, né, do cativeiro e livrar-se de um passo arriscado e livrar-se das penas do inferno, né? A redenção ele nos tirou do poder dos infernos, nos tirou do poder do diabo, do poder da condenação e nos trouxe para a sua maravilhosa luz e nos trouxe para esse evangelho de paz, de amor, de perdão, de salvação. E a referência sobre redenção está lá em Romanos 13, 23 e 24, Gálatas 3, 13. Romanos 3, 23 e 24, que fala assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus, né? Estávamos separados, estávamos
essa graça e através da cruz e do seu sangue nos reconciliou e nos trouxe redenção e nos redimiu e nos libertou do poder dos infernos. E hoje estamos livres, somos livres em Jesus. Gálatas 3,13, alguém abriu? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele se fez maldição por nós. Colossenses 1, 13 e 14. E outro abre em Salmo 71, 23. Porque ele nos resgatou das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, que comprou a nossa liberdade com o seu sangue e perdoou todos os nossos pecados. Aleluia. Salmo 71, 23. Os meus lábios exultarão quando eu cantar, assim como a minha alma. A minha língua falará da tua justiça todo dia, pois são confundidos e envergonhados daqueles que procuram o meu mal. Aleluia. 1 Pedro 1, 18 a 20 e Efésios 1, 7 e 8. 1 Pedro 1, 18 a 20. Diz assim: sabendo que não foi mediante a coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhes deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Né? Não foi prata, não foi ouro que nos comprou, não foi nada perecível, nada que tenha nesse mundo. E ninguém, a não ser Jesus, poderia pagar o preço por nós, por nossos pecados, né? Ninguém se colocaria no lugar de Jesus, de ser afrontado, de ser açoitado, de passar tudo aquilo que passou em amor, por amor, né? Por um povo que não aceitou, por um povo que ele já sabia quantos iriam aceitar, quantos iriam reconhecer ele como Deus. E ele estava ali na frente, né? Mesmo ele ali na cruz, pagando aquele alto preço, se esvaindo em sangue, sendo transfigurado. Em Isaías 53 diz que não havia nele beleza nem formosura, né? Nós não o reconheceríamos, mas mesmo assim ele foi. Mesmo assim ele foi, mesmo com toda a dor, mesmo com toda a solidão, porque ele estava só. Até aqueles que, os discípulos que ele chamou, vamos ali orar, não aguentaram o peso, né? Muitas vezes, quando a gente se levanta para orar, se levanta para ler a palavra, vem um sono arrebatador que a gente não consegue entender. Quantos a gente vê aqui na igreja que não consegue ficar acordado na hora da palavra? Isso é espiritual, meu irmão. Não é para a gente julgar, é para a gente apenas orar, porque aquela pessoa não está suportando, né? Não está suportando. E os levantes são muitos, né? Quem já assistiu aquele filme Um Peregrino, tem uma parte que ele não consegue caminhar, tem uma parte que o sono, né, toma ele por completo. E quantas vezes nós nos pegamos nisso? Quantas vezes acontece conosco, né? Então, a gente às vezes quando lê a palavra, nossa, o Senhor chamou eles para orar, eles não aguentaram orar. A gente não sabe a dimensão da esfera espiritual que estava naquele lugar, as guerras. Hoje em dia, que o Senhor já conquistou na cruz, a gente vê muitas vezes um peso para a gente conseguir, né, guiar o culto.
Quando a gente está aqui no louvor, a gente vem abrir o culto, a gente vê o peso espiritual. Imagine naquele lugar, né? Onde o Senhor estava se entregando pela humanidade, cumprindo o propósito de Deus para a salvação chegar até nós hoje. A gente não tem noção do peso que estava. A gente não tem noção do que eles estavam sentindo. A gente não tem noção, a gente imagina por alto, mas estar na pele é outra coisa, né? Falar quando a gente está de fora é muito fácil. Julgar o irmão sem estar na pele do irmão é muito fácil. Mas se coloque como intercessor na vida dele, que você vai ver. Você vai ver quais são as batalhas que seu irmão está enfrentando. Aquele que te vem à mente, que o Senhor te lembra, não é para você julgar. Te lembra para você orar e você não ora. Você só vai julgar. O irmão não está vindo para a igreja. O irmão não veio domingo. O irmão não veio isso. O irmão está fazendo isso. O irmão está fazendo aquilo. O problema dele. O seu papel é orar e interceder pela vida dele. Porque nós somos igreja. E a palavra em Coríntios diz: se um está alegre, nós nos alegramos com ele. Mas se ele está triste, nós também nos entristecemos com ele. E que corpo é esse que vê o dedinho machucado e ferido e não liga e faz como o levita e o profeta que passou, né? Que o bom samaritano foi lá e passou óleo e cuidou, né? E levou para um lugar para ele ser restaurado. Mas o que estamos fazendo quando vimos um dos nossos feridos, um dos nossos afastados, um dos nossos sem conseguir se erguer, sem conseguir se levantar, né? Julgar é muito fácil, mas o Senhor, mesmo assim sabendo que nós iríamos o negar muitas vezes, e nós iríamos dizer não, né? Quando o Senhor manda a gente fazer algo e muitas vezes a gente não quer, né? Quando o Senhor determina algo e a gente não quer. Quando o Senhor diz: filha, está na hora de você ler minha palavra, e a gente escolhe outras coisas. Quando o Senhor nos direciona: filha, está na hora de orar, você está na hora de jejuar por isso, isso e isso, e a gente negligencia, né? Muitas vezes a gente negligencia. Mas o Senhor, mesmo assim, mesmo sabendo, Ele se entregou por amor. Ele se entregou em nosso lugar e nos redimiu. E o Evangelho da Paz fala também de remissão de pecados. Significa o perdão que temos da nossa dívida. Deus providencia uma forma para que nossa dívida, os nossos pecados pudessem ser pagos, perdoados, e assim pudéssemos estar livres da condenação que merecíamos. Era eu e você que era para estar naquela cruz. Foi o meu pecado que matou Jesus. Foi o meu pecado que estava sobre ele. Foram as minhas feridas, né? Sobre as pisaduras dele, sobre o que ele estava levando no seu corpo, cada chicotada, cada ferimento, cada cusparada que ele recebeu, cada tapa, cada açoite, tudo que ele recebeu foi por causa de mim e de você. E não podemos negligenciar isso, né? Achamos que estamos salvos. Não, foi preço de sangue. Então todas as vezes que você pensar em desistir, pensar em recuar, pensar em voltar atrás no voto que você fez com ele: Senhor, está difícil, o Senhor não sabe como está a minha vida, está um turbilhão, e minha casa está isso, minha casa está aquilo, e eu não consigo resolver, e eu não consigo realizar os meus sonhos, os meus planos, não consigo. E o Senhor, o que Ele fez? O que Ele fez por nós? Beber água. A Levita está me mandando beber água. Olha aí, ela fala bastante. Aleluia. E não tem como falar de evangelho
para a remissão de pecados. Aí vocês anotam e estudam em casa. Romanos 3, 25. 3. Romanos 3, 25. Efésios 1, 7. 1 João 1, 7. 1, 7. Efésios e João e 1 João é 1, 7. Apocalipse 1, 5. E não tem como falar de Evangelho da Paz sem falar de adoção de filhos. Adoção é uma bênção decretada por Deus e é um processo em que se desenvolve um vínculo de filiação do adotante Deus para o adotado, que somos nós, né? O Senhor nos adotou como filhos, né? À medida que reconhecemos Ele como Senhor e Salvador, né? Que aceitamos Ele nos chama de filhos, né? Nos chama de filhos e recebemos, né, essa herança. Somos herdeiros de Deus, né? Por sermos filhos dele e co-herdeiros com Cristo Jesus. Porque lá na cruz Ele conquistou para nós, né? Todas as bênçãos, tudo de bom, todas as dádivas, e trouxe para nós como filhos dele. E as referências estão em João 1,12. Vou anotando aí em casa, vocês vão destrinchando. Romanos 8, 14 a 16. Gálatas 4, do 4 a 6. 1 João 3, 2. Efésios 1, 5. Romanos 9, 8. E Gálatas 3, 26. Não tem como falar de Evangelho da Paz sem falar de arrependimento, que é uma mudança de atitude. A pessoa que se arrepende muda de ideias e decide viver novidade de vida, né? Não tem como falar de Evangelho da Paz sem falar de arrependimento, senão tem alguma coisa errada aí, né? Sem falar de renúncia, né? Que é o ato ou efeito de negar ou rejeitar algo ou alguma atitude errada, renunciar a pecados ou qualquer ligação com o mal. Não tem como falar de Evangelho da Paz sem falar de arrependimento, né? E as referências sobre isso estão lá em Atos 3,19, Lucas 5, 31 e 32, Lucas 15, 10, Atos 17, 30 e 31 e Mateus 3, 8. Renunciar às nossas ideologias e sabedorias humanas, nossos pecados e nos submetermos à vontade de Deus, né? E a referência, né, que eu trouxe para renúncia está lá em 1 João 2,16, Tito 2,12, 1 João 2,16, Tito 2,12, Gálatas 2,20, Gálatas 5,13, Gálatas 5,16, Gálatas 5,24 e Lucas 14,33.
Sem esses pilares, reconciliação, redenção, remissão de pecados, adoção de filhos, arrependimento e renúncia, não existe propagação do reino de Deus. Um versículo que representa calçar os pés está em 2 Timóteo 4, 1, 2 e 3. E esse eu vou ler. 2 Timóteo 1, 2 e 3. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra. Insista, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte, com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como se sentindo coceira nos ouvidos. Eles recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Mas seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Seu ministério é pregar as boas novas. O Senhor, disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Isso significa que você vai viajar como Daisy e para São Paulo? Não. Isso aí foi um chamado do Senhor na vida dela. Mas nós podemos pregar o evangelho no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, nos nossos trabalhos, nos nossos cursos, onde quer que estejamos, no ônibus, Muitas vezes o Senhor está lá, fala de Jesus para essa pessoa, e você está ali relutando. Não, Deus. Olha assim para a cara da pessoa, mas é o Senhor quem sabe, é o Senhor que sabe que aquela pessoa está precisando. Quantas vezes nós falamos, somos usados por Deus para levar a palavra, E muitas vezes a gente não quer calçar esses sapatos, A gente não quer submeter, E esse versículo fala que não significa enfiar Jesus goela abaixo. Isso significa aproveitar as oportunidades para ser luz, com o nosso testemunho vivo, sem julgamento, sem cobranças. O nosso erro muitas vezes é querer fazer o papel que não é nosso, que é do Espírito Santo, E o calçar os pés é estar de prontidão. Surgiu uma oportunidade, prega, lança semente, como diz a palavra, Porque nós não somos soldados. Nós não vamos para a batalha como os soldados de Israel iam. Estava de prontidão com os calçados nos pés para proteger das lanças, para se proteger, para estar de prontidão quando viesse uma batalha e sair, guerrear contra o inimigo. E quem são os nossos inimigos? São espirituais. E o que é calçar os nossos pés? Está com a palavra avivada em nós, está sempre com a palavra de vida. E a palavra diz que de uma fonte não pode jorrar 2 tipos de água. É a palavra de Deus que tem que estar em nossos lábios e no nosso coração, para lançar a boa semente. E a boa semente não causa dor, a boa semente não traz ressentimento, a boa semente não vai fazer com que o seu vizinho fique de mal com você, a boa semente não vai fazer com que os seus não suportem mais ouvir você falar. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente prega para o outro, mas aquela palavra muitas vezes está servindo para nós mesmos e a gente não reconhece. Às vezes o Senhor está nos usando, e a palavra do Senhor é uma espada de 2 gumes, ela vai cortar em mim e você, e à medida que eu estou ministrando para você, eu estou recebendo essa palavra também. Eu preciso estar com essa palavra pronta, eu preciso conhecer
conhecer o meu Deus através da palavra. E a gente repara que toda a armadura, todas as peças têm link com a palavra, tem aliança com a palavra. Não existe a armadura de Deus sem a palavra. Não existe o Evangelho da Paz, é o que? A palavra, as boas novas de salvação. É dizer que Jesus entregou o Filho dele em meu lugar e em seu lugar, independente do que você faça, independente do meio que você esteja vivendo. A palavra diz: venha como estás. Quando o Senhor estava pregando, Ele não julgava os atos das pessoas. Quando trouxe a mulher que foi pega em auto de adultério, o que foi que Ele disse? Eu também não te condeno, vai, não peques mais. E muitas vezes a gente quer condenar: não, o irmão errou, o irmão tem que ir para a forca, né? Fazemos como a Igreja Católica muitas vezes fazia, lançava onde? No fogo, queimava, né? Aqueles que eles chamavam de herege. E quantas vezes lançamos no inferno através da nossa língua, que tem o poder da vida e da morte? Quantas vezes afastamos o nosso irmão, o nosso próximo de Jesus, através das nossas atitudes? Então, estar em prontidão é estar ligado na oportunidade. Quando te é perguntado algo, você vai lá e lança Jesus. Eu lembro muitas vezes dos testemunhos do pastor, né? Que ele andava em meio de pessoas que não queriam saber de crente, mas o Senhor dava a ele direcionamento, a forma como agir, e o testemunho vivo dele atraía para Jesus. Muitas vezes a gente precisa fazer isso. A gente não precisa falar, não precisa ficar com aquele, né? Aquela religiosidade, que a gente sabe que não tem nada de Deus. O Senhor não foi religioso. Ele entregou a palavra. Ele não foi religioso, ele não julgou, ele não afrontou, ele não confrontava os judeus, né? Pela forma dele da lei, ele não anulava a lei. Ele veio cumprir a lei e ele cumpriu a lei. Só que ele sabia muito mais que o que eles falavam era apenas palavras. Eles falavam daquela forma, julgavam, né? Aqueles que eram menos favorecidos, aqueles que estavam precisando de cura, né? Eles não cuidavam de alçar os seus pés com o Evangelho da Paz, estar de prontidão para falar desse Evangelho, anunciar boas novas, anunciar esse reino, essas maravilhas que o Senhor faz nas nossas vidas. E eu trouxe uma canção aqui que é muito pertinente e fala muito disso. E diz assim: o que era mal afastou de mim, e o que condenava-me, Jesus pôs um fim. Pesou nos ombros de um inocente um pecado que era meu. Foi na cruz, sim, na cruz, foi dissipado através de Jesus.